Ninguém sabe por que surgiu a vida, tá? Não tem como saber. A gente estima ali, daí a ciência vai dizer que, caralho, poeira cósmica, Sim. os átomos caíram na Terra por algum motivo e condições especiais, aleatórias, eles se aglomeraram de tal forma que não importa. Mas o que importa é que surgiu a molécula original lá, daí ela englobou uma mitocôndria e começou a respiração celular, que era de um outro organismo. Por algum motivo, o princípio único fundamental que a gente tem incumbido é o de sobreviver e multiplicar. É a única coisa que a gente tem. E a gente não sabe por quê, e eu acredito no fundo do meu coração que ninguém saiba a resposta. A gente estima a resposta, o Buda pode meditar 300 anos e achar que sabe a resposta, mas ninguém sabe o que tem antes, o que tem... Ninguém pode afirmar. dizer que sabe. Okay. Pode inventar 1000 teorias, que tem o que quiser. Tá, beleza. Cara, se multiplicou, passou milhões de anos e foi se complexificando. A teoria da evolução agindo o ambiente, selecionando, e aquilo ali foi sempre com esse instinto primordial de sobreviver e multiplicar, e a vida foi se complexificando. Milhões de anos, e virou, sei lá, um peixe, e depois virou a porra de um jacaré, e foi virando diferentes espécies, até chegar no homem. O que aconteceu quando chegou no homem, cara? Chegou a porra de algum macaco, que, na minha opinião, por algum motivo, ele desenvolveu a comunicação dele de uma maneira que mudou tudo. Por que mudou tudo? Porque pela primeira vez na história, uma espécie tinha a capacidade de perpetuar o conhecimento de uma maneira que nunca antes aconteceu. Então as espécies, elas demoravam muito a se desenvolver porque elas nascem, mas elas não tinham uma cultura, porque elas não tinham uma linguagem complexa o suficiente para passar conhecimento. Então quando vem o homem, cara, e uma geração dominou o fogo. A próxima geração, ela não tem que dominar o fogo de novo. Por causa da linguagem, da capacidade do homem escrever nas paredes ou de começar a fazer barulhos e comunicar, a próxima geração já tem o fogo. E ela desenvolve alguma coisa a mais. E daí do fogo vai desenvolvendo e vai complexificando, e a linguagem vai ficando cada vez mais complexa, e vem a escrita dos sumérios, e a gente vai perpetuando o conhecimento, cara, de uma maneira surreal, velho, que não tem mais como calcular. E aí chega no tempo moderno, sei lá, prensa de Gutenberg, Revolução Industrial. E, cara, hoje a gente tá aqui, velho, a gente deve ao conhecimento de toda essa asa ancestral absurda, desde o cara que inventou o fogo até o cara que inventou o microfone. A gente deve tudo a eles. Mas tudo por causa da comunicação. Porque a comunicação permitiu a gente passar o conhecimento cada vez mais adiante e complexificar o comportamento de tal maneira que a gente consegue alterar o ambiente e faz a gente ter a percepção de que a gente não é mais animal. Mas na minha cabeça é só isso. Eu não entendo onde cabe um espírito aí. Sim, então vamos lá. Ao invés de ficar falando coisa pra caralho, vamos nesse bate-volta, fica bem mais massa. Tudo isso que você falou é basicamente isso mesmo. Não tô louco. Não, é basicamente isso. A grande questão é, por quê? E aí, tá, tudo bem, qualquer um pode se fazer essa pergunta, mas eu faço de uma forma... Então, faço de uma forma mais específica. Você fala, cara, a vida começou a existir de alguma forma e começou a se multiplicar e tal, e aumentar, e, né? Enfim, começou nessa, como eu falei, esse impulso por... Esse motor de sobreviver e perpetuar. Isso. Tá. A minha grande pergunta, primeira delas, é, por que sobreviver? Porra, não sei, velho. Mas ninguém sabe, cara. Então, esse é o ponto. Mas tu tem uma teoria. Eu consigo explicar de uma forma que faz sentido. Tá. Que antes, né, de entrar nessa minha teoria, digamos assim, que não é minha, né, mas enfim, essa teoria, o grande ponto, a grande chave que falta nessa parada é essa. Por que viver ao invés de não viver? Exato. Entende? Tipo, não é muito mais fácil não estar vivo? Você não tem que gastar energia, você não tem que manter um conjunto de sistemas e tecidos e órgãos e células funcionando e com esse ímpeto, você não tem que circular energia, você não tem que ficar buscando, você não tem dificuldades, você não tem desafios, você não tem nada. É só tipo, tá, não existo. Mas é que a gente não sabe o que é isso, né? Então, mas mesmo sem saber, a gente não precisa olhar de dentro do não existir, mas vamos olhar como se a gente fosse fora, Deus, né? Tá. Tô de fora, olhei aqui e nada existe. Não faz sentido que se a aleatoriedade fosse a lei, vamos colocar assim, a inexistência seria a regra, porque o equilíbrio ele aconteceria através do menor esforço. Não. Não? Por quê? Cara,
Porque se a aleatoriedade é assim, por algum motivo existe alguma coisa que a gente não sabe qual é. O universo é tão grande que aleatoriamente iria existir alguma coisa ao invés de não existir nada. Já que existe alguma coisa, tipo, cara, bom, Deus ou alguma coisa, a gente tá se colocando nessa posição, sim. Estalou os dedos e existem os, sei lá, 200 elementos químicos da tabela periódica. Cara, deixa eles rolar ali. Sim. Mano, começou a aglomerar ali, formou uma parada, começou a aglomerar aqui, formou uns alienígenas muito loucos no outro canto da galáxia que a gente não conhece. Tá rolando, velho. O bagulho se aglomerou ali, tá rolando. A aleatoriedade, em algo infinitamente grande, faz com que coisas existam e coisas não existam. Faz sentido. Concordo. Mas como a grande parada é no sentido absoluto, macroscópico, você pegando de tipo, todo por que existe algo? Não só porque existe. Porque isso que você falou, eu concordo. Se você jogar tipo, simplesmente aleatoriedade absoluta, em algum momento, alguma coisa existe. Mas por que não só existe, mas continua existindo? Por que não só continua existindo, mas gasta... A gente fala de energia porque é um conceito que a gente conhece, mas nesse mundo de aleatoriedade completa, por que se esforça, sabe? Por que toma um caminho mais complexo, mais difícil, mais sofrido para fazer uma coisa que não tem propósito? Faz sentido? Então, mas aí que eu acho... vou crescer? Se eu for um ser unicelular, é muito melhor, porque eu tô aqui parado. Mas a gente foi se complexificando por fatores aleatórios, na minha opinião. Porque a gente, teoricamente, tipo assim, ó, por que a gente vive assim? Cara, a dinâmica que a gente tá vivendo agora, ela é hiper complexa. Por que a gente não vive igual em 1500, cara? Porque a gente foi se complexificando, achando que a gente tá deixando nossa vida mais fácil. Ah, a agricultura deixou nossa vida mais fácil. Sim. Ah, a luz artificial deixou nossa vida mais fácil. Mas, porra, baixou a porra da testosterona, porque a gente era pra estar dormindo. Cara, a dinâmica social aqui, ó, por que eu tenho um podcast, cara? No final das contas. Pra reproduzir, velho. Tipo, no final das contas eu quero sobreviver e reproduzir. Vivendo bem. Então, no final das contas, sempre é sobreviver e reproduzir. Só que fica cada vez mais complexo. Cada vez mais complexo. Cada vez mais complexo. O Elon Musk quer ir pra Marte por quê, velho? Sobreviver e reproduzir, velho. Isso é insano, mano. Pra caralho. Mas isso mesmo que você falou. Você deu o exemplo de como nós, seres humanos, tornamos tudo mais complexo o tempo todo que a gente quer, certo? Isso. Qual é o fator, nesse caso da humanidade, que faz com que tudo fique cada vez mais complexo? Querer sobreviver e reproduzir. A primeira palavra que você falou. Querer. E por que a gente quer? Não. Sim, mas... Também. O querer. Tá. Tem algo que quer. Tem. Eu quero alguma coisa. Tem um motor. Tem uma vontade. Uma vontade. Tem uma consciência. Tem alguma força que diz eu quero. Que habita tudo que é vivo. Então, essa é a parada. O que você falou é perfeito. Esse é o ponto. E muita gente vai discutir isso e fica, não é... É, porque na grande maioria dos casos, o que as pessoas que, digamos, não acreditam em Deus, para simplificar, né? Uhum. Não acreditam nesse mundo espiritual, estão dizendo, elas estão descrevendo o mundo espiritual, só que de outro jeito. Uhum. Essa é a parada. Então, o que você fez agora foi exatamente isso. O exemplo que você deu de como a humanidade se torna cada vez mais complexa, os animais não, já percebeu? Uhum. Tipo, os animais não têm civilizações. Um macaco é um macaco hoje e então, 50 mil anos atrás. Eu acredito... E tem uma boa argumentação pra isso, que é por causa da capacidade de comunicação deles, que não é boa igual a nossa. Perfeito. Eles não têm esse conhecimento transgeracional que vai complexificando. Sim, tá certo, é isso mesmo. Só que o que eu tô dizendo é, o fato de que o ser humano quer que as coisas fiquem mais complexas e tem a capacidade de torná-las mais complexas, faz com que elas sejam, de fato. Pense, se eu fosse um animal, e é exatamente o que você tá falando, um animal não consegue se comunicar, certo? Uhum. Então ele não tem a capacidade de fazer as coisas ficarem mais complexas. Ele pode até querer, mas é um querer muito primitivo, certo? Ele tem muito pouco poder. Sim, vamos chamar de poder. Cérebro desenvolvido o suficiente, isso, córtex pré-frontal, caralho. Você percebe que quando existe uma força, uma vontade de crescer, de, enfim, essa parada toda, e existe a capacidade... Nós temos a vontade e temos a capacidade, como você falou. É um ímpeto que a gente tem, sei lá por quê, e a gente consegue, porque a gente tem comunicação, a gente tem etc e tal. É aí que as coisas ficam mais complexas, quando não existe a vontade e a capacidade de complexificar as coisas, elas não ficam mais complexas. Faz sentido? Faz, total. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente dá um zoom out aqui,
Se existe um querer e um poder, as coisas ficam mais complexas. Se não existe, elas não ficam. Tá. Então, entendendo que todo o universo ele fica mais complexo o tempo todo, não como os seres humanos ficam, mas o exemplo que a gente deu, um organismo unicelular virou 3. Isso necessariamente quer dizer que existe alguma coisa querendo e podendo fazer isso ficar mais complexo. Porque se não existisse, não ficaria. Como a gente consegue ver olhando pra gente versus os animais. Cara, mas o que eu percebo é que quando dá um zoom out, ninguém tá nem aí, velho. Como, em que sentido? Tipo assim, ó, é muito distante da nossa realidade. É muito distante, cara. Eu acho que a gente tem uma percepção, tipo assim, ó, se a gente fosse 1% mais longe na galáxia do que a gente tá aqui. A gente tá nessa mesa de podcast. Daí tu tá olhando o planeta Terra de fora. Aí, de repente, tu olha a galáxia de fora. Velho, foda-se se eu bater com essa garrafa na tua cabeça aqui. Quem olha de longe é tipo assim, cara, o que essas moléculas aí estão fazendo? Que se foda, velho. O que eles estão lá? Seleção natural e macaquinho e não sei o que se foda, velho. Banda de átomo, molécula ali que se exploda. A complexificação deles não é mais complexo ou menos complexo quando tu dá zoom out. Mas o que você quis dizer com isso é que se existe... Porque quando tu falou que quando a gente olha de longe tem esse querer e esse poder, e por algum motivo esse querer e poder quer que a gente seja mais complexo... Entendi. O que você quer, só pra entender se eu peguei a tua ideia. Então, se eu faço isso, de olhar, digamos que tem um querer e um poder maior, mais longe, não faz sentido porque esse querer nem tá atacando. Na minha opinião... Quando tu vai de longe, não existe um querer. Perfeito. Então, aqui vai outro ponto dessa parada. Este querer e esse poder é infinitamente maior do que o querer e poder humano. Tá. Vou dar um exemplo. E o que ele quer? Então, já vamos entrar nisso. Essa é uma boa pergunta. Já vamos entrar nisso. Só pra gente chegar até lá. Se o querer e o poder do ser humano é mais avançado, vamos colocar assim, para simplificar, vamos usar essa palavra, do que o poder animal... Cara, a gente tem coisas como a ética, por exemplo. A moral, faz sentido? Tipo, se um animal quer se reproduzir, ele vai lá e... Forçadamente comete o ato, né? Se um ser humano quer reproduzir, alguns fazem isso, tá? Crimes existem, ok, mas eu tô dizendo, isso obviamente não é aceito e pouquíssimas pessoas fazem isso. Se a gente for olhar para os animais, isso é a regra. Né? Mas isso é um ponto de vista também, porque não é certo nem errado. É um ponto de vista cultural. Pode ser, mas, enfim, de qualquer forma, a gente tem conceitos de bondade que não existem nos animais, certo? Cara, mas aí então eu entro num problema. Eu não acredito em bem e mal, velho. Porque é sempre um ponto de vista também. Você pode dizer que sim, se a gente for... trazer tudo para essa questão do caos, né, na aleatoriedade absoluta. Mas isso, tudo bem, digamos que seja completamente relativo. Tá. Isso não é um problema para essa linha. Para essa linha, tá. O grande ponto que eu quero chegar é, se eu, como um ser que tem um querer e um poder mais avançado do que um animal, começo a criar princípios de bondade, e a gente não precisa entrar no relativo aqui, por exemplo, por que se eu vejo um cachorro abandonado na rua, muitas vezes, não eu, né? Mas enfim, porque tem pessoas que quando vem um cachorro abandonado na rua, vão lá, gastam o tempo delas, o dinheiro delas, a energia delas para pegar o cachorro, levar para casa, dar comida, dar banho, às vezes adota o cachorro, fica com o cachorro. Vamos definir como bom e mal diminuir o sofrimento. Pode ser. Perfeito. Daí fica já um parâmetro... Perfeito. Muito bem colocado. Diminuir o sofrimento alheio. Alheio, isso. Tipo, eu não ganho nada evolutivamente com isso. Faz sentido? Sim. Pelo contrário, eu perco. Eu perco tempo, dinheiro e tal. Por que eu faço essa porra? Porque eu, como ser humano, tenho um querer mais avançado do que um animal. O animal nunca vai fazer isso, a não ser que seja o filho dele, enfim, né? Um cachorro não vai olhar outro e falar, nossa, vem cá, vou te ajudar. Tipo, ele não tem nem conceito moral. É amoral, né? Não é imoral. Tipo, não existe isso. Não existe bom e mal, porque ele não é nem capaz de bem. Como ele vai ser capaz do mal? Nessa definição que a gente entrou aqui agora. Ele não é capaz de reduzir o sofrimento alheio. Por que ele vai ser capaz de não reduzir, digamos assim, mas né? que daí também, só fazer um micro parênteses, remete ao meu ponto que, cara, por isso que eu não acredito que exista bem e mal. Perfeito. Porque um animal não tem capacidade de ser bom ou mal. Ele só é. Perfeito. Tudo que você tá falando, você tá certo. Agora, para seguir, né, a gente chegar na grande questão. Se um querer mais avançado do que outro querer
começa a criar um carinho ou uma, sei lá, uma boa vontade, vamos colocar assim, para com um bicho tosco, ridículo. Ó, tô falando isso, muita gente tá brava. O cachorro não é tosco, não é ridículo. Ué, por que você se importa? Certo? Mas se importa. Então, se um querer mais avançado acaba gerando uma compaixão e uma vontade de ajudar aquele cachorro a diminuir o sofrimento e aumentar a prosperidade, vamos colocar assim, um querer maior do que o ser humano, ele vai ter mais ímpeto ainda de diminuir o sofrimento e aumentar a prosperidade. E um querer ainda maior vai ter ainda mais ímpeto de aumentar a prosperidade, diminuir o sofrimento. Eu gostei da tua analogia, eu nunca tinha pensado nisso. Então, e o que é a consciência divina... Mas ela não... Tipo, ela é improvável. Não improvável no sentido de ter pouca chance de existir. Tipo, ela não tem como ser provada. Ah, entendi. Cara... Mas ela faz sentido. Eu nunca tinha ouvido essa analogia. Então, pois é. É interessante. Cara, isso. Infelizmente, as pessoas não sabem o que é dialética, velho. Da onde que vem isso, pô? Da minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Pois é, velho. Eu gostei disso, pô. Essa é a questão. O nego vai debater uma ideia... Não. Você tá errado. Não é aleatório. Cara, como é que o cara... Isso faz mais sentido que muita religião. Exatamente, velho. Muito mais, velho. Exatamente. Quanta religião não faz um puta desserviço para a espiritualidade? Será que a Deus? galera entendeu? Passa de novo. Cara, vamos passar de novo. Porque, tá, eu entendi, mas vamos passar de novo pra galera entender. Puta, nem lembro como a gente começou. Bom, da mesma maneira que, por algum motivo, a gente tem compaixão e vontade de diminuir o sofrimento de seres que têm menos capacidade cognitiva e capacidade de menos poder, né? Menos poder, né? Menos poder cognitivo, capacidade de se desenvolver e resolver os próprios problemas. Pelo mesmo motivo que a gente tem essa compaixão e vontade de diminuir os sofrimentos dele, a gente, muito provavelmente, ou talvez de maneira análoga, existe uma consciência superior à nossa que também tem essa vontade de diminuir o nosso sofrimento e de nos fazer evoluir e viver bem. Cara, eu nunca tinha ouvido essa porra em toda a minha vida, velho. Pois é. Tu ainda não se inscreveu?